Vamos começar, ó, com o truque do tomate, ó. O tomate, muitas vezes para você lava o tomate, para você tirar a pele do tomate, ó, você pode fazer uma cruz aqui em cima, simples assim, ó, aqui em cima no tomate, com ele lavado, já lavado, e a gente coloca ele na água quente. Se você conhece esse truque, ótimo. Se você não conhece, fique atento, porque aqui a gente vai usar aqui já tem só água, né? Isso. Pode ser aqui nessa daqui ou você queria colocar na outra? Tanto faz, Edu. Tanto faz. Já coloquei naquela ali. O Joel tinha falado da questão, Lucas, de colocar o sal na água. Sim, muita gente coloca, né? Aqui O no Brasil. sal sempre. O óleo eu não ponho. Dependendo da massa, você pode até colocar um pouquinho. Mas o que acontece? Na massa em si, se você pegar aqui, eu vou pegar um penne integral e um penne tradicional. Aí eu tenho duas massas. Você imagina que muitas vezes, se você colocar o azeite, ela acaba grudando um pouquinho aqui na massa. Aí quando você vai comer depois, você já comeu alguma vez que o molho fica no prato e escorrega no macarrão? Já. Acontece isso daqui. É verdade. Né? Então, muitas vezes quando você coloca muito o óleo na água, isso pode acontecer. A massa acaba pegando parte desse óleo ou do azeite, enfim, e daí não fica legal depois. Era justamente o que eu ia te perguntar. Quando a gente fala óleo, também serve para azeite. A gente não recomenda. Também não precisa. Antigamente se usava muito por causa das massas que eram feitas com ovos e elas grudavam um pouquinho. Uma outra questão é a água sempre fervendo, nunca água fria, mais ou menos. Não importa qual massa você faça, sempre a água fervendo e o sal na água é super importante então para salgar e também para dar sabor. Tem alguma outra dica que é legal, básica assim? Básica para economizar um pouco de gás, espera ferver e depois coloca o sal, porque se colocar o sal antes demora mais tempo para ferver a água. A temperatura de ebulição da água aumenta. Então isso é ruim. A dica do bicarbonato serve, você vai ver. Muita gente não gosta de colocar o açúcar para tirar um pouquinho da acidez, enfim. Na verdade o açúcar mais deixa doce, encobre, vamos assim dizer, a acidez quando você faz e tem muita acidez, por exemplo, no tomate que você comprou. Uma outra dica, poxa, muitas coisas aqui em São Paulo, novamente, a gente está fechado e as feiras estavam trabalhando tanto sábado quanto domingo. Se você precisa comprar uma quantidade maior, por exemplo, de molho, no caso do molho de tomate, é um molho bacana para você fazer uma quantidade maior e congelar. Esse truque a gente vai dar aqui também. Então aqui, ó, só para começar, antes de fazer o molho de tomate, quando você achar que tá bom, uma dica muito legal, aquele ali já tá rachando ali, ó, já tá bom, ó. Aí você não precisa deixar muito tempo, você viu? A gente deixou aqui mais ou menos 2 minutinhos. Bem rápido. É bem rapidinho. E aqui a gente tem a água com gelo, ó. Aí você vem aqui, olha como ele descasca fácil. Você, na sua casa, ó, você pega com a unha mesmo, ó, você não precisa fazer nada. Aqui já deu uma esfriada, porque eu só deixei um pouquinho na água com gelo. O choque mesmo faz com que, quase uma pétala, né, ó. Ele solta inteirinho. Então, assim, essa é a forma mais simples, assim, mais prática, eu acredito, de você despelar o tomate, tá? Vou deixar aqui pro Renato ir despelando. Você entendeu? Você em casa, ó, água quente, as dicas muitas vezes a gente, ó, água quente, água fria, com gelo você pode colocar, ó, e ele vem soltando com a maior facilidade, ó, você vem com a própria mão, assim, não precisa pôr faca, não precisa nada, ó. Assim você não perde muito do tomate. Muitas vezes, eu tiro a pele com a faca, tirando e tal. Por mais prática que você tenha, você acaba perdendo o fruto. Então desse jeito aqui, ó, é fácil, você não perde nada, certo, Rê? Certo. Esse jeito é o que você usa também? E esse choque térmico, para ser rápido, a gente ainda deixa o tomate íntegro, que fica mais fácil de cortar depois, né? Sim. Rê, põe uma tabuinha aí para você depois cortar e mostrar também, além do tomate, mostrar a semente, que é interessante para quem quiser. Agora vamos aqui propriamente começar o nosso molho para você de casa que quer
aprender um molho básico, mas esse molho eu acho um dos mais gostosos, né? Senão também não faria. Então um pouquinho de azeite no fundo da panela, aí eu ponho mais ou menos 3 colheres de sopa de extrato de tomate. Então muitas vezes você vai e compra o tomate, o tomate não está tão legal, ou tipo para você ter vamos dizer, uma equalização de sabor, o extrato de tomate é importante. A gente dá uma boa fritadinha nele aqui. E aqui eu coloco um pouquinho de sal no extrato de tomate. Então aqui, ó, azeite. Obrigado, Luquinhas. Aí eu ponho um pouquinho de sal aqui. E daí na sequência eu já vou fritando a cebola junto. Então 3 colheres de sopa de extrato de tomate. Para essa receita a gente vai usar uma cebola e você pode usar a cebola processada. Aí, Rê, já está no ponto, pode mostrar que eu deixo a cebola fritando aqui. Para cortar o tomate para fazer molho, a gente não precisa cortar ele em muitas partes, porque ele tem que cozinhar para... Em 4 tá bom, né? Em 4 tá bom. Para dar tempo de perder a acidez e ele ficar bem gostoso. Daí a gente tira as sementes, que ficam às vezes escondidinhas, como desse daqui. Tira toda ela. Só a semente. Isso, daí o tomate vai tirar bem pouco dele. Fazendo esse processo de tirar a pele, tira só a pele, não tira a casca, como você acabou de falar. E só a sementinha, então não vai ter tanta perda assim do Quem tomate. quiser puxar com o dedo, pode puxar. E quem quiser usar uma colherinha de café, pode fazer também com a colher de café, também dá certo para fazer a mesma coisa. E você só corta ele em 4. Ó, aqui nós damos uma leve fritada então no extrato de tomate. Essa fritada inicial é importante. Junto aqui a gente colocou uma cebola. Então você que está acompanhando a gente, esse é um molho que serve para você fazer qualquer receita com macarrão, seja ele qual for. Ó, por curiosidade, na Itália tem mais de 400, 500 tipos de macarrão e no mundo passam de 1000. No Japão, eu visitei uma fábrica de massas lá. Eles fazem diversos tipos de lamen, enfim. Então você tem todo tipo possível imaginário de massas. Aqui a gente tem 1 quilo de tomate. O tomate, obrigado, Luquinhas. O tomate sem pele, sem semente, desse jeito que o Renato tirou. E você pode ir cortando desse jeito também, que é muito simples, né? Simples, e é prático. Em 4 partes. Agora, tem gente que vai e faz com a semente, não tem problema também. E tem gente que faz o molho com a pele, também não tem problema. Vai do gosto, né? Cada um tem um tipo de receita diferente, enfim. Todas elas ficam gostosas, vale a pena aqui, tá? você fazer. Pode colocar tudo junto aí, vamos lá. Já que a gente já está fazendo, então foi aqui, ó, 1 quilo mais 2 tomates picados. Aí a gente colocou um pouquinho de azeite no começo da receita, 3 colheres de sopa de extrato. Aí a gente colocou uma cebola. Uma cebola para 1 quilo de tomate tá bom. Aqui eu vou colocar 1 colher de café de bicarbonato. O bicarbonato de sódio é considerado um sal. Olha que interessante. Aí você vai misturar o bicarbonato aqui. A gente sempre coloca açúcar. Eu uso o bicarbonato, que eu acho que o açúcar, como eu falei, encobre aquele sabor. Sabe quando você... não sei se eu vou dar uma explicação. O Lucas tem tatuagem, daí você não gosta da tatuagem, você vai e faz uma tatuagem maior ou encobre aquela tatuagem. Sim. O açúcar mais ou menos tem essa função. Ele encobre o sabor daquela acidez. Entendi. Mas não é que Deixa de tira o existir. sabor. Entendi. Agora, como o bicarbonato de sódio tem propriedade neutralizante, ele tem essa função. Ou seja, neutralizar é diferente de encobrir. Totalmente. Neutralizar é justamente tirar, praticamente tirar o sabor. Neutralizar. E ele tem essa função para receita alcalina e para receita ácida também. Isso. O Renato estava até falando uma curiosidade para mim, que o médico tinha receitado para você tomar Água com bicarbonato. Eu tomo todo dia de manhã para... um pouquinho. Mas só é bem um pouquinho. pouquinho. E eu acabo usando também quando eu preciso como antiácido. Mas nesse caso que o médico receitou para você era Para deixar o do sangue mais alcalino. Entendi. Que Então, interessante. tanto para alcalinidade quanto para acidez. Então, o bicarbonato tem essa função. Aqui, a gente pode colocar a água e a gente vai deixar esse molho cozinhar. Então, a gente está começando a semana com um molho simples.
Até o Joel e a Thaís falaram, essa semana tal, você vai fazer alguma receita leve também, porque muitas vezes a gente começa. Esse molho de tomate, se a gente parar para pensar, é uma receita bem leve. Bem leve. Né? É fácil de fazer e depois pode congelar em porções, assim, para ter sempre um molho fresco em casa, em potinhos, assim, fica muito legal. Quanto muitas- tempo para congelar, de congelamento? 3 meses. 3 meses. Ele dura 3 meses. Dura- Aí a dica é a seguinte: para você que vai congelar, sempre é melhor você, na verdade, no molho, vamos supor, você fez aqui, ó, tem 1 quilo de tomate, mais quase 1 litro de água, tal. Você vai congelar o volume, tá? Ao invés de congelar esse volume para você tirar, ó, deixa eu mostrar para todo mundo. Corta para 1, por favor, ó. Você tem um volume assim. Ao invés de você congelar esse volume que você não vai usar de uma vez, você divide em 3, vamos supor, ou dependendo do tamanho da sua família, divide em 4. E você tira só aquilo que você vai utilizar. Muitas vezes a gente se apega desse jeito, a gente congela uma porção grande e não é legal, né? Não é legal, ficar congelando e descongelando não é bacana, é melhor sempre separar em porções. E aqui uma pitadinha de sal no final. Aqui, se você quiser colocar erva, pode. Se você quiser colocar um manjericão, fica uma delícia. A gente pode até colocar, o que você tem aqui? Manjericão, um Manjericão. pouquinho, Eu nem vi que tinha. Mas ó, aqui você pode colocar, eu acho que fica muito gostoso Fica desse muito bom. jeito. E daí você coloca o manjericão e pode colocar direto assim, ó. E ele vai dar sabor, coloca desse jeito e depois você tira, tá? Sabe o Não- que é legal avisar, Edu? Lógico. Se você tiver com um tomate quase passando na sua geladeira, faça isso já que você não vai perder esse tomate, sabe? Sem dúvida nenhuma. Agora a gente já fez esse daí. Me dá uma frigideira para a gente começar a fazer uma receita. Esse é o primeiro molho de tomate que você pode combinar com qualquer massa. Deixa ele aí cozinhando. Quanto mais tempo você deixar também, ele vai perdendo a acidez. E isso é importante para nossa receita.